Olá, meninos, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Pimenta e hoje nós vamos fazer a correção das atividades da terceira lista para os alunos da terceira série do CEPMG Nível das Neves. Então vamos lá. Qual a alternativa correta? Lembrando que agora nós entramos em ecologia. Qual a alternativa correta? O local do ecossistema onde vive uma determinada espécie é chamada de habitat. Na verdade, aqui, ó, tinha que ter uma letra A e a atividade não está com a letra A, então é só colocar. Então, o local do ecossistema onde vive uma determinada espécie é denominada habitat. Sim, né? Essa alternativa é verdadeira. Por quê? Habitat é como se fosse a casa do animal, o local onde esse ser vivo vive. Aquele local onde o indivíduo fez o ninho, a toca, é o seu habitat. População é conjunto de indivíduos geneticamente iguais. Gente, presta atenção nessa palavra igual. Nenhum indivíduo é geneticamente igual, a não ser que sejam gêmeos idênticos, né? Gêmeos univitelinos. Apesar de sermos da mesma espécie, nós temos o mesmo número de cromossomos, podemos cruzar em condições naturais e gerar descendente fértil, e isso faz com que nós sejamos de mesma espécie. Portanto, nós fazemos parte de uma mesma população desde que a gente vive em uma determinada área. Mas quando a gente fala geneticamente igual, supõe-se que todo mundo compartilha o mesmo gene. Então, não. Uma população não são um conjunto de indivíduos geneticamente iguais. Uma população é um conjunto de indivíduos de mesma espécie, certo? Que, na verdade, essas espécies elas têm eles compartilham várias características em comum, mas há uma variação genética dentro de uma população, uma variação genética normalmente muito grande, né? Clone é um tipo de indivíduo da mesma espécie que vive no mesmo habitat? Não. Olha só, o que é um clone? O clone é um indivíduo geneticamente igual. É quando eu pego os genes de um ser vivo e a partir daquela célula com aqueles genes eu vou estar criando um outro ser vivo geneticamente igual a ele, certo? Então, o clone é um indivíduo geneticamente igual ao outro. Eles compartilham a mesma carga genética. Ecossistema. Ecossistema é a palavra empregada para indicar o conjunto de populações de um ambiente? Não. O conjunto de população de um ambiente é uma comunidade. O que é o ecossistema? É quando a gente tem em uma mesma região os fatores abióticos, que não possuem vida, e juntamente com os fatores bióticos a gente tem um ecossistema. A Serra de Caldas, por exemplo, é um ecossistema. Comunidade é a palavra que indica o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie? Não, falsa. Comunidade é a palavra que identifica, que indica um conjunto de populações, ou seja, um conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Coloca uma letra A aí, ó. É a letra A. Número 2. Número 2. Vamos lá. Analise as alternativas a seguir. O que nós temos aqui? Ó, organismo, sistema, molécula, átomo, tecido, órgão e célula. A alternativa que indica corretamente a sequência lógica dos níveis de organização dos seres vivos é a sequência. Então, vamos lá. Do menor para o maior. Ó, primeiramente, o que a gente tem de menor? Vamos começar do menos complexo, do mais simples, do menor para o maior, em ordem crescente. Então, nós temos organismo, sistema, molécula, átomo. Então, o primeiro seria o átomo. Átomo. A união de átomos vai formar as moléculas. A união das moléculas vai formar as células. A união de células vai formar os
tecidos. A união dos tecidos vai formar os órgãos. A união de órgãos vai formar o sistema ou sistemas. A união de sistemas vai formar o organismo. Certo? Então, a nossa sequência do menor para o maior, do mais simples para o mais complexo. Os átomos, a união de primeiro nós temos o átomo, a união de átomo forma a molécula, a união de moléculas formam as células, a união de célula forma o tecido, a união dos tecidos forma os órgãos, a união de órgão forma o sistema, a união de sistemas formam o indivíduo, certo? Então, a nossa alternativa correta seria a alternativa, vamos ver, letra B, né? Aqui, ó. Opa. A letra B, ó. Nós temos aqui átomo, ó. Átomo, que forma molécula, que forma as células, que vai formar os tecidos, que vai formar os órgãos, que vai formar o sistema, que vai formar o indivíduo, certo? Aí, meninos, poderia ter ainda as organelas celulares. Então, se as organelas estivessem aí, como seria? Nós teríamos, então, o átomo, a união de átomo forma as moléculas, a união de moléculas as organelas formam a célula os tecidos, o tecido o órgão, os órgãos o sistema, e a união de sistema forma o indivíduo ou o organismo completo, certo? Número 3. No Pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si. E, embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de serem identificados, existem ainda muitos micro-organismos importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores bióticos representados pelos seres vivos do mesmo ambiente constituem ou seja, primeiramente, o que são fatores bióticos? São aqueles que possuem vida, independente se é um micro-organismo ou se é um ser vivo maior e mais complexo. Tudo que nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre é um ser vivo, portanto, faz parte dos fatores bióticos. Os fatores abióticos são aqueles que não possuem vida. Por que é mais difícil estudar os micro-organismos? Porque para estudar micro-organismos você precisa de ter acesso a mais tecnologia, né? Porque eles não podem ser vistos a olho nu, você precisa talvez de mais tempo de pesquisa, entre outras coisas. E aí a pergunta é a seguinte: todos esses seres vivos que foram falados fazem parte do quê? Esses fatores bióticos, eles constituem o quê? Então vamos lá. Letra A, biosfera? Não. Por quê? Porque a biosfera é o conjunto de todos os seres vivos do planeta, é o conjunto de todos os biomas formam a biosfera. População? Não também. Por quê? Porque a população ela é formada apenas por indivíduos de mesma espécie. Portanto, nós temos população de seres humanos, de galinha da Angola, de cães, de gatos. Agora, quando a gente junta tudo, aí nós temos uma comunidade. Ecossistema? Não também. Por quê? Porque o ecossistema é formado dos fatores abióticos mais os fatores bióticos. E ali, no exercício, ele está perguntando, todos esses seres vivos juntos, eles vão formar o quê? Letra D, comunidade. Por quê? Porque a comunidade, ela é formada por indivíduos de espécies diferentes. Ela é formada por um conjunto de populações. Portanto, em uma cidade, a gente tem uma comunidade. Por quê? Nós temos os seres humanos, os gatos, as aves, os insetos, as plantas, os cães, entre outros seres vivos que vivem em uma determinada área, em uma mesma área. Muito bem, então vamos para a nossa próxima atividade. Número 4.
Suponha que em um terreno coberto, deixa eu só apagar aqui para não ficar muito confuso e tal. Pronto, agora sim. Suponha que em um terreno coberto de capim-gordura vivam saúvas, o que é saúvas? Formigas, né? Espécie de formigas, gafanhotos, pardais e ratos do campo. A partir dessas informações, podemos afirmar que nessa região estão presentes. Então vamos lá. Em um terreno coberto por capim-gordura, o que é capim-gordura? É uma espécie de capim. Então aqui nós temos uma população. Por que a gente tem uma população? Porque o capim também é um ser vivo, certo? Ele nasce, cresce, reproduz e morre. Vivam saúvas, outra população, ó. Gafanhotos, outra população. Pardais, outra população. E ratos do campo. Muito bem. Peraí, gente, deixa eu só trocar a cor da canetinha. Ué? Aqui, acho. Aqui, pronto. Então, olha só, é ratos do campo. A partir dessas informações, podemos afirmar que nessa região estão presentes 6 populações, 2, 5, 6 ou 2 ecossistemas. Não está, aqui não é 2 ecossistemas, por quê? Porque nós não falamos em momento nenhum dos fatores abióticos. Se tivesse falado da junção dos fatores abióticos, que é a luminosidade, o oxigênio, o solo em si, né, a terra em si, as rochas, aí nós teríamos um ecossistema. Então, não. 6 comunidades? Não. Todos eles não vivem junto em um mesmo lugar, então seria uma comunidade. 5 populações, vamos contar? Capim gordura. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, ó. Então, nesse terreno coberto, a gente tem capim gordura, saúva, gafanhoto, pardal, rato do campo. Ou seja, nós temos quantas populações? 5 populações. 2 populações? Não, e nem 6 populações. Então, a nossa resposta correta é 5. Nessa atividade, o que você poderia errar? Poderia, porque você poderia esquecer que o capim gordura também é uma população, que o capim gordura também é um ser vivo, certo? Então vamos continuar. Número 5. Ó, a Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul, ao longo dos seus 40 quilômetros de comprimento, abriga em suas águas cristalinas grande quantidade de plâncton, que alimenta uma rica diversidade de peixes e aves. Então, o plâncton, que é um ser vivo, é a base da cadeia alimentar desse ecossistema aí, né? Então, o plâncton, ele vai alimentar uma rica diversidade de peixes e aves. Muito bem. A flora é representada por espécies de solos arenosos com alto teor de sal, como a Marcela gaúda, desculpa, brejo da praia, ó, um tanto de espécie, e a espartina. São vistas também muitas aves migratórias, que então nós temos também aves migratórias, que aproveitam a permanência para recuperar o peso e estocar energia. Ou seja, essas aves vêm de algum lugar, aproveita essa determinada época do ano para se alimentar, para descansar, para repor suas energias, para que depois elas possam ir para um outro lugar. Que aves são? O que mais? Recuperar peso e estocar energia. Flamingos, batuíras, colheiros, maçaricos brancos, gansos marinhos e cisnes de pescoço preto são facilmente observados voando em bandos ou isolados. Gente, é muito comum às vezes, quando você começa a fazer a leitura de uma atividade no Enem, no vestibular, quando você se depara talvez com algum nome que você não conhecia, alguma espécie, você já fica perdido, fala, eu não vou saber fazer. Se a gente observar bem, você só precisa definir o que é ser vivo e o que não é. Nessa atividade, não é necessário que você
saiba especificamente qual que é cada uma das espécies. Então, tá bom. O texto acima se refere a quê? Nós estamos falando o quê? Da lagoa, certo? Que a lagoa tem 40 quilômetros de comprimento. Falou da água, e dentro dessa água a gente tem uma série de ser vivos. Fora da água tem uma série de ser vivos, ou seja, nós estamos falando, nessa atividade foi falada dos fatores bióticos, olha só. Então, foi falado dos fatores bióticos, como a água, a lagoa em si, mais os fatores abióticos. Na verdade, então, fatores bióticos são aqueles que não têm vida, como a lagoa, a água, propriamente dita. E os fatores abióticos são aqueles que têm vida, todas as aves que foram citadas, as plantas e os animais. Então, o texto acima se refere a quê? A uma população? Não, não é possível que seja uma população. Por quê? Porque uma população ela é formada apenas por indivíduos de mesma espécie. Então, se eu estivesse falando, por exemplo, apenas dos flamingos seria uma população. Então, flamingos é uma população, batuíras é uma população, maçarico branco é uma população, ganso uma população, cisne uma população. Quando eu junto todas essas populações, eu tenho uma comunidade. Se eu estiver falando apenas de ser vivo, uma sucessão, também não. Sucessão ecológica é um processo que nós vamos estudar em uma outra área. O que é uma sucessão ecológica, por exemplo? Às vezes pode acontecer de um ambiente ele ser degradado, ele ser destruído e de repente toda a vegetação que existia ali, ou quase toda, ela deixa de existir. E aí, aos poucos, a vegetação, ao longo de muito tempo, talvez de anos, ela vai voltando. Né? A gente tem primeiras gramíneas, depois dos gramíneas já vem os seres vivos de porte pequeno, a partir daí o solo já vai tendo fertilidade e outros seres vivos já vão se instalando. Aí nós temos um processo de sucessão ecológica. Então, não. Isso aí é um bioma. Vamos deixar essa aqui em suspenso. Sim, poderia ser um bioma. É um nicho ecológico? Não. O nicho ecológico é quando a gente se refere à ficha técnica de um ser vivo. Por exemplo, vou pegar aqui o flamingo. Não, os peixes, por exemplo. Os peixes de uma determinada espécie, ele se alimenta do plâncton, ele vive na lagoa que tem um nome tal, do Rio Grande do Sul, ele dorme, ele costuma é, estar ativo para a caça durante um determinado período do dia, de manhã, e durante a noite é o período em que ele descansa, e dorme e recompõe suas energias. Aí eu estou falando do nicho habitat dele, ou seja, do nicho ecológico. Quando eu falo onde o animal vive, como que ele se alimenta, como que ele se reproduz, né? Quando eu falo da ficha técnica, qual é o habitat dele, eu estou falando do nicho ecológico, o que não é observado aí. Uma comunidade? Sim, uma comunidade. Agora vamos ver por que, professora, que não é um bioma? Porque eu estou falando especificamente de uma lagoa. O bioma, ele é formado por uma... Normalmente, o bioma, ele é constituído por uma grande área que compartilha as mesmas características relacionadas a clima e temperatura e também a fauna e flora. A lagoa ela é muito específica, ela é muito pequena em relação ao bioma. Eu não falei, o exercício em momento algum falou de onde, do tipo de vegetação e nada mais, da temperatura, do clima dessa região. Então não poderia ser um bioma. Se falasse, por exemplo, se fosse um bioma, o cerrado, por exemplo, é um bioma. Então, no cerrado a gente pode ter rios, pode ter lagoas, nós temos uma série de características. O bioma ele é caracterizado por uma extensão territorial bem maior, e aí você tem todas as características dessa região, certo? Então, vamos para o próximo exercício. Então, tudo isso que foi descrito aqui nessa atividade, tudo isso que foi descrito nessa atividade vai representar um ecossistema, uma comunidade.
certo? Então, vamos lá. Meninos, bom, além de uma comunidade, se aqui houvesse uma resposta, uma alternativa, ao invés aí, por exemplo, de bioma, fosse um ecossistema, o ecossistema estaria mais correto do que uma comunidade. Por quê? Porque na descrição desse exercício também se fala na lagoa e suas águas de grande e suas águas. Então, o ecossistema também seria uma resposta correta. Como não tem ecossistema, a melhor alternativa é uma comunidade. Por quê? Porque está falando de vários seres vivos e quase não se fala de fatores abióticos. Dos fatores abióticos, a única coisa que se fala é sobre a lagoa em si, né? Mas quando fala de suas águas, grande quantidade de plâncton, é a única coisa que a gente está falando de fatores abióticos. Então, quando você vai fazer a análise da atividade, nesse caso, a comunidade é a melhor alternativa. Mas se houvesse, né, dentre essas alternativas aí, um ecossistema, aí você marcaria ecossistema. Por quê? Porque nós temos fatores bióticos e abióticos, certo? Então vamos para o próximo. Agora, todos os outros, população não pode, sucessão também não, bioma também não, já expliquei por quê, e nicho ecológico também não. Então, a melhor alternativa que é a comunidade. Se houvesse um ecossistema, seria a melhor alternativa. Número 6. Em relação aos níveis de organização de um ser vivo, a alternativa que contém os termos que substituem os números 1, 2, 3 e 4 sendo. Bom, então vamos lá. Primeiramente, olha aqui, ó. Primeiramente, número célula. A união de célula vai formar o tecido. Então, tecido aqui. A união de tecido vai formar os órgãos. A união de órgãos vai formar o sistema. A união de sistema vai formar os... Então, vamos lá. A união de célula forma o tecido, a união de tecido forma os órgãos, a união de órgão forma o sistema, a união de sistema vai formar... A união de sistema... Ai, meu Deus, fugiu a palavra aqui, gente do céu. A união de sistema vai formar o organismo ou indivíduo. Então, vamos lá. A união do sistema, sistema excretor, sistema respiratório, sistema digestório, vai formar quem? O organismo. A união do organismo, que no caso é um ser vivo, a espécie, vai formar a comunidade. Ah, não. O organismo vai formar a população. E a união de várias populações diferentes vai formar uma comunidade. A comunidade, juntamente com os fatores abióticos, vai formar o ecossistema. A união do ecossistema vai formar o bioma, ou a união dos biomas vai formar a biosfera. Então, vamos lá. Então, o número 1 é o quê? Tecido. Cadê? Número 1. Órgão. Não, então essa alternativa não é verdadeira. Tecido pode ser. Organela? Não, essa alternativa não é verdadeira. Letra E. Organela? Também não. Então essa alternativa não é verdadeira. Ficamos entre a letra A e a letra C. Tecido, certo? Tecido. Aqui. 2. Órgãos, certo? Aqui e aqui. 3. Organismo? Sim. Corpo? Não. Então, a alternativa correta é a letra C. 1 tecido, 2 órgãos, 3 organismo, 4 população, que preenche corretamente aquela frase. Número 7. Há espécies de insetos, como por exemplo a Aedes aegypti, em que machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo. Porém, na hora de se alimentar, a fêmea busca sangue de outros animais, enquanto que o macho se alimenta de frutas ou outros vegetais adocicados. Assim, podemos afirmar que o macho e a fêmea
Letra A. Ocupam nichos ecológicos diferentes, porém ocupam o mesmo habitat. Muito bem. Então, A. Ocupam nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo habitat. Vamos deixar isso aqui em suspense. Uma coisa a gente pode afirmar, que sim, eles possuem o mesmo habitat. Professor, o que é mesmo nicho ecológico? Nicho ecológico é a ficha completa do animal, como que ele reproduz, onde ele vive, como que ele se alimenta. Ou seja, se a fêmea e o macho se alimentam de alimentos diferentes, nós podemos dizer que sim, eles ocupam um nicho ecológico diferente, porém o mesmo habitat. Por quê? Porque eles vivem no mesmo esconderijo, ou seja, eles vivem no mesmo lugar. Vamos ver as demais alternativas. Letra B. Ocupam o mesmo nicho ecológico, porém em habitats diferentes? Não. O próprio exercício já está dizendo que eles vivem no mesmo esconderijo, então essa não pode ser verdadeira. Ambos ocupam o mesmo nicho ecológico? Não. Por quê? Porque não se alimentam do mesmo alimento. São consumidores de primeira ordem? São consumidores de segunda ordem? Também não é sobre isso que a atividade está falando. O consumidor de primeira ordem é o consumidor primário, que vai se alimentar das plantas, no caso são os herbívoros. Nesse caso aqui, esses seres vivos, o macho se alimenta de plantas de primeira ordem, enquanto que a fêmea se alimenta de outro tipo de a alimentação dela é diferente. Portanto, eles não fazem parte da mesma ordem. Então, a alternativa D e E também está errada. Então, a nossa alternativa certa é a alternativa A. Por quê? Porque eles ocupam um nicho ecológico diferente, por se alimentar, por terem necessidade de alimentos diferentes, mas vivem na mesma região, então fazem parte do mesmo habitat. O menor tamanduá do mundo é solitário, tem hábitos noturnos, passa o dia repousando. Olha que a gente está contando uma historinha da vida do menor tamanduá. Geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado, de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. Cada gestação gera um único filhote. Normalmente os mamíferos geram menos filhotes, né? Não é uma regra, mas alguns. A cria deixada em uma árvore à noite é amamentada pela mãe, até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à sua disposição. Diversas pretendentes à disposição para namorar. Ou seja, a fêmea, o macho, ele cobre uma região onde ele vai ter diversas fêmeas para copular, acasalar e ter vários filhotes. Enquanto que várias fêmeas, elas vão fazer parte da região de um único macho, certo? Tudo isso que nós estamos falando, a gente está falando da espécie de um único animal, embora a gente esteja descrevendo os hábitos da fêmea e do macho. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre o habitat. Por acaso a gente só falou aonde ele vive? Não. Então não pode ser verdadeiro. Falso. Do biótipo também não. Eu não estou falando só da região que ele vive. Nível trófico, eu não estou falando só do que ele se alimenta. Ele está no primeiro nível trófico porque, por exemplo, ele é um animal herbívoro. Ou ele está no segundo nível trófico porque ele é um animal que se alimenta de outros animais. Também não é só da alimentação que nós estamos falando. Nicho ecológico? Sim. Por quê? Porque eu estou falando da ficha completa do animal. Eu estou falando de onde ele vive, do que ele se alimenta, como que ele reproduz, entre outras coisas. Potencial biótico também? Não. Também não. Não estamos falando do potencial biótico desse animal. Ou seja, a nossa resposta certa é a letra D, nicho ecológico. Agora, eu quero saber qual é o conceito de espécie. Explica o conceito de espécie, gente. O que é que faz com que um ser vivo seja considerado de mesma espécie que o outro?
Normalmente, quando eu faço essa pergunta na sala de aula, a maioria dos alunos fala: eles são semelhantes, parecidos, tal, tal. Sim, a semelhança é muito importante, mas só a semelhança não é o suficiente. Animais, eles podem ser semelhantes e não podem fazer parte da mesma espécie, igual as cobras. Todas as cobras são semelhantes, né? Se eu for descrever uma cobra aqui, eu vou descrever um réptil que não possui membros, que possui presas. Existem, quer dizer, eu vou descrever, uma descrição serve para todas as cobras, mas dentro de cobras eu tenho vários, milhares de espécies diferentes. As aves também, a gente pode descrever várias aves que parecem, sim, são muito parecidas fisicamente e não fazem parte da mesma espécie. Ou algumas aves que não se parecem, por exemplo, a gente tem e algumas aves, como o pavão, que não se parecem. O macho é muito diferente da fêmea, bonito, muito mais chamativo, e a fêmea ela é menor, mais sem graça. Por quê? Por causa do acasalamento, o macho precisa chamar a atenção da fêmea, e eles são de mesma espécie. Então, o que vai caracterizar se um ser vivo é ou não é de mesma espécie? Nós vamos observar se eles podem cruzar em condições naturais e gerar descendente fértil. Então, explique o conceito de mesma espécie. Ser capaz de cruzar em condições naturais, ou seja, sem interferência do ser humano e gerar descendentes férteis. E gerar. Não consigo escrever pequenininho com essa. Descendentes férteis. Muito bem, meninos, hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigada a você que está assistindo, que participou desta aula. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Obrigada, fique com Deus e até a próxima. Tchau, gente!